Olá a todos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um momento de palavra, com Deus, palavra, louvor e oração, ao que Deus nos determinou, a estarmos fazendo. Gostaria de dizer que nós estamos um pouco tristes por estarmos longe da casa do Senhor, longe da comunhão com os irmãos, mas que a nossa esperança em Jesus seja maior do que tudo isso, Que a nossa esperança em crermos que tudo vai passar e a gente vai voltar logo em breve a estarmos em comunhão, que isso seja maior do que a nossa tristeza, a nossa ansiedade, Pessoas muito ansiosas, depressivas, que tudo isso passe em nome de Jesus, é porque nós somos salvos em Cristo Jesus. A nossa salvação está em Cristo. Então, concluindo essa palavra sobre igreja, sobre corpo de Cristo, eu gostaria de meditar na palavra que ela se encontra em Atos 2, do 42 até o 47. Essa palavra, para mim, ela fala muito porque ela fala sobre o conceito de igreja, sobre o conceito da igreja primitiva. E é o conceito dessa igreja que nos toca e nos faz pensar cada vez mais como que Cristo quer que nós sejamos. E nessa palavra a gente vê princípios básicos que, infelizmente, nós como igreja perdemos, mas em nome de Jesus nós cremos que enquanto estivermos aqui, Deus nos der o fôlego de vida, a cada dia a gente pode fazer, a gente pode dar o nosso melhor para Deus. Então, o tema dessa palavra de hoje, ela diz: as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. O que seriam essas marcas? Então, nós vamos ler lá em Atos 2, do 42 ao 47, para a gente entender essas marcas. Eu sei que muitos irmãos, muitos que estão ouvindo essa palavra já sabem, já leram, claro, já leram por essa palavra, mas que nós possamos refletir agora de uma maneira diferente. Você, em meio a essa pandemia, em meio a esse isolamento, que você possa estar mais sensível a ouvir a palavra de uma forma diferente, talvez como você nunca ouviu, Antes de começar, eu orei a Deus, pedi para que Deus me usasse como instrumento. Eu não sou nada aqui, nós não somos nada, nós somos instrumento. Então que essa palavra toque ao seu coração de uma maneira diferente. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos 2, nós vamos ler do 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e tornavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E para encerrar, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, é essa igreja que nós queremos ser, Nesse tempo, nós estamos o quê? Meio que afastados do templo, porque não podemos ir todos ao templo. É certo que nós sabemos que existem lives, existem cultos gravados, existem palavras como essa aqui, outros irmãos também estão falando, nas redes sociais, aos grupos da igreja, mas nós sabemos que nós não estamos num tempo em que nós possamos ir todos ao mesmo tempo à casa de Deus, estar lá no templo. O templo, ele é feito de quê? De 4 paredes. Nós que somos
a igreja é feita por pessoas, né? E pensando sobre isso, a gente pensa que a igreja somos nós. E a igreja, ela não pode parar, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de isolamento, não pode parar. É claro que cada um tem suas limitações, não estou dizendo que você tem que fazer além do seu limite. Todos nós temos nossas limitações. Mas o que eu tenho pensado nesse sentido é que nós não podemos parar, seja onde quer que nós estejamos. Um meio muito bom são as redes sociais, né? E a igreja primitiva, essa igreja aqui de Atos, né, dos Apóstolos, essa igreja aqui, ela tinha muitas coisas em comuns, que nós vamos separar em 4 tópicos, que essa reflexão é bem breve e objetiva. Então, o primeiro tópico é o seguinte: o que eles tinham? Eles tinham muitas coisas em comuns, mas o primeiro que eu vinculei aqui foi doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações, né? Nós estamos separados como templo, que não podemos estar no mesmo templo, mas a comunhão, a doutrina, a oração, isso a gente não pode perder jamais. Como igreja, mesmo separado de corpos, porque a comunhão, ela vai existir, mas estamos separados de corpo. A oração, ela tem que continuar existindo. Nós não podemos parar de orar. A oração que é a nossa base, a oração que é a nossa arma, a oração e a palavra é a nossa base. Então, esse é o tópico 1. Eles perseveravam o quê? Na doutrina, nas orações e no partir do pão. E também tinham muito em comum. Todos eles repartiam seu bem à medida que alguém tinha necessidade. Então, é um olhar sensível para o irmão que está do nosso lado. Nesse tempo, tem muitas pessoas passando por necessidade. E às vezes nós não somos sensíveis para enxergar isso ou para tentar ajudar de alguma forma. Que nós possamos pedir a Deus que nos eleve a esse pensamento da igreja de Atos e que à medida que alguém tiver necessidade, a gente reparta aquilo que a gente tem, que a gente, na hora das nossas refeições, a gente ore para aqueles que não têm, né? Estamos passando por um momento de muita dificuldade, desemprego nós já tínhamos, mas agora é uma questão de assim, mais calamidade, né? Por causa de uma doença, infelizmente isso aconteceu. Então, eles repartiam seus bens e iam dividindo a maneira de cada um tinha necessidade. E isso é lindo, isso é muito bom de se ver. O terceiro tópico é: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, repartiam o pão na casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós sabemos que o quê? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu tenho certeza que desde aquele tempo o povo já passava por dificuldade, mas por essa comunhão, por essa união, é que as coisas ficavam bem melhores, né? A cada um que tinha necessidade, os que vendiam seus bens, repartiam com aquele que tinha menos. Então, assim, nesse tempo que a gente possa, às vezes a gente acha que a gente tem um pouco para doar para o próximo, e às vezes 1 quilo de alimento, às vezes uma máscara que você doe, ou então vai fazer uma ação social, um sabão, um detergente, e às vezes você se sente tão pequeno e Deus está ali falando com você. Você pode. Assim como Ele falou comigo, eu sei que fala com você. E às vezes você se limita, não quer fazer o bem, porque acha que você não é capaz. Se você dá o primeiro passo, eu tenho certeza que Deus vai usar outras pessoas para que o bem seja feito. E não só isso. A igreja, ela foi colocada aqui na terra também como para ajudar a sociedade, como ação social. A gente precisa ajudar a vizinhança da igreja. A gente precisa ajudar aqueles que precisam
de uma ajuda específica, né? Independente de religião. Porque eu não posso ajudar só quem é cristão. A palavra de Deus, o nosso Jesus não faz acepção de pessoa. Não interessa se aquela pessoa não está nem aí para a igreja. E o que nós aprendemos? Que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Então não interessa se essa pessoa é convertida, se ela não é. A nossa intenção como cristãos em Jesus Cristo é pregar o evangelho, é salvar, pedir que o Espírito Santo, através de nós, salve a toda criatura, né? Através do quê? Do nosso evangelismo, do nosso testemunho, né? Da nossa fé. Mas se a pessoa não aceita Jesus Cristo, a gente não pode deixar de fazer o bem por essa pessoa, sabe por quê? Porque perante a Deus, todos nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais do que aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Nós temos que fazer o bem. Independente de tempo, de pandemia, dentro e fora de pandemia, a gente tem que fazer o bem. Não interessa quem, a religião, a sexualidade, não interessa. A gente tem que fazer o bem às pessoas, né? E é assim que nós vamos atrair almas para o reino de Cristo, sem fazer acepção. E o quarto tópico é que, inclusive eu acabei de falar agora, é que eles acrescentavam ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Através dessa igreja, através do apóstolo Pedro, né? Eles iam fazendo seus cultos, as pessoas iam sendo salvas e a igreja ia se multiplicando. E a igreja ia se multiplicando não só em quantidade, a igreja ia se multiplicando em espírito, né? Maturidade espiritual. Uma coisa interessante que eu ouvi essa semana conversando com uma pessoa foi o seguinte, que uma missionária angolana, ela falou que aqui no Brasil, a gente tem que praticamente, não foi com essas palavras que ela usou, mas praticamente converter os crentes, que a gente tinha que ter maior cuidado com os cristãos, né? E ela falou que lá na Angola, pelo menos na área que ela vive, que ela pode falar, ela falou que é o seguinte, a maneira que as pessoas vão sendo convertidas, essas pessoas se tornam discípulos e vão convertendo outras pessoas. Ou seja, não tem essa de ficar de mimimi, não tem essa de ficar bebendo ainda o leitinho. As pessoas se convertem, vão para o alimento sólido para passar para outras pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho. Só que é o seguinte, a gente também não pode esquecer que é o seguinte, nós temos que cuidar sim das pessoas que estão dentro da igreja. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós sabemos que cada um tem seu temperamento. Nós sabemos que cada um tem sua personalidade. Cada um tem uma fraqueza. Cada um tem seu calcanhar de Aquiles. Só que é o seguinte, que nós possamos sempre nos alimentar do alimento sólido e deixar o leite, né, que é quando o apóstolo Paulo faz uma referência que a gente tem que comer o alimento sólido. Então, que a gente possa crescer mais em maturidade espiritual, que a gente possa crescer. Esses 4 tópicos estão em Atos 2, do 42 a 47. É estranho falar sobre igreja, já que nós não estamos em comunhão física. Mas eu acho super válido falar sobre isso, porque, infelizmente, tem muitas igrejas que estão se esquecendo desse propósito. As igrejas querem viver de acordo com o que dá ibope, com o que chama as pessoas, encher as pessoas, né? Pregar sobre salvação, pregar sobre pecado, falar a verdade, não podemos mais falar a verdade. Tem pastores que estão comprometidos em falar o quê? Aquilo que atrai as pessoas. E o evangelho verdadeiro não é esse. O evangelho verdadeiro é batizar, é salvar, é transformação,
é falar sobre vida, é falar sobre morte, é falar sobre salvação, sobre pecado. É confrontar nós conosco mesmo, é nos confrontar para deixar que o quê? O velho homem morra. Mas isso não se tem se a gente não tiver a nossa palavra, se a gente não tiver firmado na palavra como igreja, se a gente não tiver comunhão como igreja, se a gente não perseverar em oração unânimes, se a gente não perseverar, o nosso evangelho ele tem que ser limpo, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser objetivo. Não adianta a gente ficar arrumando estratégia. É válido sim. Nós fazemos o quê? Temos nossos cultos temáticos, nós temos programação para crianças, programação para jovens, adultos e idosos. Sim, nós temos a nossa criatividade cristã. Mas o que eu quero dizer é a estratégia do seguinte, estratégia de a ponto de cegar, de maquiar, mascarar a palavra. E a palavra não pode ser mascarada. Ela tem que ser real, verdadeira. Existe céu e inferno. Você pode até não aceitar a Jesus Cristo, mas eu como cristão tenho que falar, eu nunca posso deixar de falar de Jesus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, como igreja, para finalizar, irmãos, como igreja, vamos voltar àquela era, né? Vamos ler mais essa palavra em Atos, que é uma benção se a igreja vivesse assim até hoje. Muitas coisas entraram dentro da igreja, muitos se corromperam. E que a minha oração, que a sua oração seja, Senhor, que eu possa viver isso. Essa é a igreja que eu quero ser. Essa é a marca do Espírito Santo que eu quero deixar nesse mundo. É isso que eu quero fazer, meu Pai. Tira tudo de dentro de mim que não te agrada. Mesmo nessa época de pandemia, de isolamento. Isso aí, meus irmãos, está nos afetando? Está. Não vou dizer para vocês que não. Está. Mas isso não é nada perante ao Deus que nós temos. Eu oro para que as famílias dessas mortes todas encontrem alguém como eu, como você, para falar do amor de Deus, para consolar, que o Espírito Santo Consolador toque na vida dessas pessoas e quem saiba, através disso, infelizmente pela dor, muitas pessoas possam ser salvas pelo Espírito Santo. Essa é a minha oração, porque a tragédia não é nada legal, mortes não é nada legal. Nós sabemos que quando tem uma morte, não é só aquela morte, são famílias isoladas, famílias desesperadas, filhos, pais, mães, irmãos. Então que a minha oração, que a sua oração como igreja seja essa. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo como igreja? O que está me incomodando? Meu irmão, não se limite. Faça aquilo que tiver ao teu alcance, mas faça para o reino de Deus, para expandir o reino de Deus. Não tenha medo. Se tiver medo, peça ao Senhor que tire todo medo, toda vergonha. Entendeu? Não é fácil. Não é fácil para ninguém, meu irmão. Hoje nós temos tempo aí, muitas pessoas estão trabalhando de casa, outras pessoas não estão trabalhando, estão de férias. E aí a gente fala, tem um tempo, mas o Evangelho, Deus chama os ocupados. Deus não chama os desocupados. Trabalhe aí na tua casa, leia a palavra, onde você estiver. Entendeu? Faça aquilo que tiver ao teu alcance. Mas não pare. Não podemos parar. Entendeu? Se tem algo te incomodando, fale, ore, peça ao Senhor para que tire toda a ansiedade do teu coração, tudo aquilo que te incomoda, todo o complexo de inferioridade vai caindo por terra. E Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. No tempo certo, Ele vai te dar a vitória, mas que seja
para a honra e glória dele. Igual aquele louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Não perca seu tempo tentando agradar as pessoas, seus amigos. Temos que sim nos dar bem com as pessoas, temos que ser pessoas agradáveis, mas não perca o seu tempo tentando agradar. Faça a vontade de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos só no princípio das dores. Nós temos que nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que haverá grande tribulação. Que eu e você estejamos no céu quando isso acontecer. Que Ele vai vir para buscar a sua igreja. E eu quero muito que nós estejamos, eu, você. Sabemos que a salvação é individual. Mas busque, irmão. Busque. E você que ainda está desviado, ainda não conhece a palavra do Senhor, receba essa palavra no teu coração. Busque ao Senhor. Não temos outra coisa a fazer do que buscar o Senhor nesse mundo tão caótico que estamos vendo aí o que um vírus faz. Se nós não estivermos alicerçados no Senhor, a gente vai cair. Que isso não aconteça. Para encerrar a minha palavra, eu quero dizer que o Espírito Santo complete tudo aquilo que faltou ao teu coração. Eu não sou nada, eu sou um instrumento do Senhor, né? Como eu falei, às vezes a gente se limita muito e o Senhor nos chama. E eu tô aqui cumprindo uma missão que o Senhor colocou no coração de quem me chamou para estar dando essa palavra. E eu fiquei muito feliz de saber que eu tô aqui dando essa palavra, né? A palavra do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 42 a 47. Foi essa palavra que o Senhor me deu para falar para vocês. Tá? Que mesmo longe do corpo físico, que é todo mundo junto, nós estamos em comunhão. Nós temos que estar perseverando nas orações. Nós temos que continuar fazendo bem, de acordo com as nossas limitações e também, né, com as leis dos homens. Temos que também obedecer às leis dos homens, claro. Então, nesse momento, eu vou estar fazendo uma oração. Depois da oração, vou estar cantando um louvor para encerrar esse momento. Que verdadeiramente o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração. Que aquilo que faltou, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai completar. A minha oração é que, ao meu falar e ao meu cantar, o Espírito Santo toque ao teu coração. Amém? Vamos orar então nesse momento. Senhor Deus, amado eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te glorificamos, te bendizemos, ó Pai. Ó Deus, eu não sou nada, Senhor. Eu não me sinto merecedora de estar aqui, mas o teu Espírito Santo falou a mim que se eu fui escolhida, eu tenho que cumprir a tua missão, eu tenho que fazer a tua missão, ó Pai. Ó Deus, que quando nós retornarmos, Senhor, nós possamos estar cada vez mais fortalecidos como igreja, aquela igreja que persevera em oração, aquela igreja que persevera no partir do pão, aquela igreja que olha a necessidade do próximo, ó Pai, aquela igreja que está preocupada em fazer a tua obra, em falar a tua verdade, aquela igreja que salva, aquela igreja que batiza, ó Pai, aquela igreja que não vai mascarar a verdade, ó Pai. Aquela igreja, nós possamos buscar cada vez mais isso. Sabemos que, ó Pai, tem muitas igrejas como a minha, ó Pai, que prega a verdade, como o meu pastor que prega a verdade. Sabemos que existem igrejas, ó Pai, que estão caindo, ó Pai, nas tentações do mundo, Senhor. Agora, nesse momento, eu venho te pedir para cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, ó Deus, toma a vida delas nas suas santas mãos, ó Pai, que elas possam se sentir úteis na casa de Deus, que elas possam se sentir úteis como igreja. A igreja somos nós. Não adianta, Pai, estarmos lá como igreja física e não nos sentirmos igreja, Senhor. Ó Deus, nos coloque a cada dia um novo cântico, ó Pai. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Deus.
Tira tudo que não agrada a Ti, que nós possamos usar esse tempo para crescermos espiritualmente dentro da Tua palavra, ó Deus. Usa cada um de nós, ó Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. E, Senhor, traga conforto aos corações que estão sofrendo, ó Pai, por perdas de entes queridos da sua família, Senhor. Muito obrigada, é isso que eu te peço e te agradeço em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Se acalma quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei que o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti.